Estamos caminhando pela Quaresma, um tempo de retorno, de silêncio que revela, de arrependimento que transforma. É o caminho da cruz, o caminho que prepara o coração. No Evangelho segundo Lucas, Jesus nos ensina por meio de parábolas, histórias simples que revelam verdades eternas. Não foram contadas para entreter, foram contadas para transformar. Ao longo dessas semanas, vamos aprender com o semeador, o bom samaritano, o rico insensato, o grande banquete, a ovelha e a moeda perdidas e as 10 minas. Cada parábola é um espelho, revela quem somos, confronta nossas prioridades, expõe os nossos medos e nos chama de volta ao coração do Pai. Nesta Quaresma, permita que Jesus fale com você. Ouça, arrependa-se, responda, porque as lições de Jesus não são apenas para serem entendidas, são para serem vividas. Lições de Jesus para hoje, nas parábolas de Lucas. Hoje eu estou com a alegria de compartilhar a poderosa palavra de Deus com vocês. Nós estamos na penúltima semana da Quaresma e dessa série de mensagens lindas, as lições de Jesus. Tem sido uma série impactante, não tem sido, gente? É bom demais aprender diretamente com Jesus. E nós estamos nessa série refletindo sobre as parábolas que estão descritas no Evangelho de Lucas. Eu creio que Deus hoje tem algo muito especial para compartilhar com o meu e o seu coração, amém? Você quer descobrir isso junto comigo? Mas antes eu quero compartilhar uma frase de Agostinho de Hipona, que diz: Deus ama cada um de nós como se houvesse apenas um de nós para amar. Que frase linda, né? Dá para postar essa nas redes sociais. Essa frase me lembra quando eu li um livro chamado A Cabana. Esse livro, ele tem uma personagem que representa Deus, como uma mãe que representa Deus. E essa mãe, ela sempre falava assim: eu amo aquele meu filho de uma forma especial. Eu amo aquele meu filho de uma forma especial. Eu amo Cicrano de uma forma especial. E aí o protagonista do livro interpela ela e diz assim: então você ama seus filhos de todos igual, né? Porque você ama todo mundo especial. Ela disse: não, eu amo cada filho de forma unicamente especial. O Senhor, Ele nos ama de uma forma única, não é no atacado. E a profundidade dessa declaração encontra eco nas palavras de Jesus, que está descrito em Lucas 15, onde nós somos apresentados a um Deus que busca, encontra e se alegra. O amor de Deus, ele não é simplesmente coletivo, no atacado, ele é no varejo, pessoal. Ele se relaciona com quem nós somos de verdade. Ele nos ama de um jeito que só Ele que nos criou sabe nos amar. E isso é muito lindo. A parábola da ovelha, da moeda perdida, revela o coração de um pai que não desiste de ninguém. E eu acho que essa mensagem nos tempos de hoje, ela é de extrema importância. Um tempo onde nós somos o que nós vestimos, nós somos o que nós temos, nós somos o que nós produzimos. Numa época que você tem que produzir cada vez mais para ter mais valor, nós somos confrontados com um pai que nos ama independente dessas coisas. Com um pai que nos ama mesmo quando nós o rejeitávamos. É um amor que nos constrange. É um Deus que ama o perdido. Gente, hoje vocês olhando para mim assim, hoje eu até pareço uma pessoa assim, bem normalzinha, né? Eu acho que eu estou até bonitinho hoje, né? Mas na minha adolescência, minha gente, eu era com o cabelo pintado de azul. Imagina a cena, óculos escuros de manhã, de tarde e de noite. Sabe, coturno do exército, eu usava bermuda e coturno. Era um negócio que não compensava bem, mas era eu, na adolescência, assustador. E para completar, na porta do meu quarto tinha, sabe o quê? Aquelas placas que a gente coloca do lado de fora do portão, quando tem cachorro brabo, tinha uma placa na porta do meu quarto, assim, ó, cuidado, cão antissocial. E ainda era com a foto de um cachorro com um garfo e uma faca assim na mão, ó. Gente, era absurdo. Mas eu era isso mesmo, eu era antissocial, eu era briguento, eu era chato. Pense num caba complicado, era eu. Mas glória a Deus que Deus não vê como os homens vê, né? Porque mesmo naquele quarto fechado, o Senhor entrou naquele quarto, o Senhor entrou naquele coração, o Senhor foi me resgatar daquele lugar para me salvar, me transformar, e hoje eu estou aqui para a glória de Deus.
O Senhor é bom. Ele não vê como os homens veem. Ele não nos vê nem como a gente se vê. Ele tem uma visão perfeita de quem nós somos. E é por isso que o tema de hoje dessa mensagem é o amor incansável que busca e restaura. Lucas 15 tem sido chamado o Evangelho dentro do Evangelho, porque ele condensa de uma forma muito graciosa a mensagem do reino de Deus, a mensagem do Novo Testamento, a mensagem do Evangelho. Aqui nós podemos ver o caráter de Deus sendo revelado, que nos ama, nos procura e celebra quando nos encontra. Jesus, nesse contexto que foi lido aqui, ele estava respondendo à crítica dos religiosos. Os religiosos estavam ali ao redor dele e eles estavam interpelando ele, questionando ele, e ele estava ali, através de histórias que tocam o coração, revelando a religiosidade daquelas pessoas que estavam questionando ele e revelando o valor inegociável de uma alma. Nós vamos aprender hoje 4 grandes lições que eu quero compartilhar com você através dessa palavra, que eu espero que toque seu coração, transforme a sua vida, como também transformou a minha, em nome de Jesus. E a primeira lição que nós tiramos dessa parábola é responder com sabedoria em meio à crítica. Responder com sabedoria em meio à crítica é escolher maturidade ao invés de reação. Quem reage sem pensar geralmente é menina, é criança, né? Eu aprendi com um dos homens mais inteligentes da nossa era, um escritor, um sociólogo brasileiro, que ele diz que você não pode ficar irritado com uma crítica. Sabe por quê? Porque ou a crítica é verdade, e se ela é verdade, paciente, você não tem que se irritar, ou é mentira. E se é mentira, por que você vai se irritar? Eu vou tentar explicar isso de forma prática. Vamos dizer que você olhe para mim, ou alguém olhe para mim e vem me criticar e diz assim: Pastor Luan, essa sua careca é muito feia. Eu digo, careca, eu acho que não. Minha mulher disse até que meu cabelo está bonito, hoje está arrumado. Então, careca não é. Então, se alguém me chamou, me criticou de careca, é mentira. Se é mentira, por que eu vou me irritar? É mentira. Como é que isso vai me ofender? Mas alguém pode olhar para mim e dizer assim: ah, Luan, mas esse seu nariz torto. Eu digo, é torto mesmo. Aí é verdade, eu puxei meu pai, é torto de um jeito que não tem outro jeito para se ajeitar. Se é verdade, eu posso fazer 2 coisas. Me incomoda, então vou atrás de uma cirurgia para resolver. Não me incomoda, está tudo certo. Por que eu vou me irritar? Eu digo, é torto mesmo, é igual meu pai. Acabou, está entendendo? Não tem por que a gente se ofender ou levar para o pessoal e começar uma briga por conta de uma crítica. Gente, ou é mentira ou é verdade. Se é verdade, me incomoda, eita, é verdade mesmo, estou atrás de resolver. Tu me ajuda, ainda bota assim, paga minha cirurgia para mim, do meu nariz. Ou não, está tudo bem. Nós precisamos aprender a ouvir com discernimento. Ouvir com discernimento é filtrar com humildade e agir com graça. Quando nós confiamos em Deus, até as críticas se tornam oportunidade para o nosso crescimento. Lucas 15, versículo 1 e 2 diz: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Aí tem gente que pega essa texto aqui e faz, sabe o quê? Se nem Jesus agradou a todo mundo, que dirá eu vou agradar, né? Isso geralmente é desculpa de gente chata, né? Desse jeito, aquela vizinha que caninga, todo mundo perturba você, né? Nem Jesus agradou, não vou agradar. Gente, não faça isso. A nossa posição tem que ser de humildade e graça. Jesus era perfeito, sim. E realmente ele não agradou todo mundo, teve gente que veio criticar ele. Mas você sabe por que Jesus estava sendo criticado? Não é porque era chato, não. Não é porque perturbava os outros, não. É porque ele estava acolhendo os pecadores. É porque ele estava chamando os pecadores para um arrependimento. Jesus estava sendo julgado e ele poderia responder de forma muito dura. Ele era Jesus. Mas não. Ele não se calou nem respondeu com agressividade. Ele respondeu com sabedoria, contando histórias que tocam o coração. Quantas vezes nós somos criticados, inclusive por obedecer a palavra de Deus? Isso acontece. Você quer ver? Chega uma visita de muito longe na sua casa e você diz, final de semana pode vir, a casa está aberta, mas domingo eu vou para a igreja. Não, está tudo certo, chega lá todo mundo, aí chega domingo, ei, vou para o culto, vamos? Não, mas eu vim de tão longe para ver você e você não vai ficar em casa, para ficar comigo, você vai para a igreja, tem todo domingo. Você diz, querido, deixa eu explicar para você, eu avisei, não avisei? Eu sou crente, começo a semana na casa do Senhor, eu obedeço a palavra dele. Deixa eu te dizer, eu ainda vou te dar um presente, bora comigo, eu te dou a oportunidade para a igreja comigo.
Não quer ir não? Tá tudo bem, você pode ficar em casa, quando voltar a gente se encontra. Aí vem as críticas. Ai, como é religioso. Ai, que exagerado. Ai, que não precisa disso. Não é desse jeito? Eu vou contar um negócio que isso não acontece aqui, mas eu preciso contar. Você acredita que tem gente que nos critica como igreja por conta da ação que a gente faz no carnaval? Porque no meio do carnaval a gente leva adolescentes e jovens para evangelizar no meio do carnaval. Eu sei que aqui não tem ninguém que critique isso não, mas tem gente que fala assim, esse pastor é doido. Gente, isso nem me ofende mais, me chamar de doido. Mas ó, esse pastor é doido, e com adolescente para o meio do carnaval. Isso é desculpa de crente que quer pular carnaval. Essa pessoa não faz a menor ideia do que a gente está fazendo no oxigênio. O oxigênio a gente vai para o meio do carnaval, sabe para quê? Para levar a luz aos perdidos de verdade que estão naquele lugar, para levar salvação, libertação, aonde o diabo acha que está entronizado, a gente desentrona Satanás e diz que Jesus Cristo é o Senhor. Aí vai levar adolescente, você quer que a memória do seu adolescente, da adolescência dele seja o quê? Ficar trancado dentro do quarto ou viver aventuras com Jesus? Sabe? Eu quero ser criticado, se for desse jeito eu quero ser criticado, e a gente vai continuar respondendo com sabedoria, sabe o quê? Dizendo quantas pessoas foram salvas no final daquela ação, é isso que a gente vai dizer. E ó, se você não foi criticado ainda, deixa eu lhe dar uma triste notícia, você vai ser criticado em algum momento, porque nós vivemos um tempo de pressão, mas eu aprendi com a minha mulher, essa daqui ó, você não é panela de pressão, então quando vier a pressão não fique assoviando, gritando, fazendo zoada para todo mundo ouvir não, respire e responda com sabedoria. Você não é panela de pressão. Eu lembro de uma história, sobre essa parábola me trouxe essa história de um jovem. Eu sou professor de ensino religioso de escola pública. Então, assim, realidades adversas. E tinha um aluno lá que era o terror da escola. Terror da escola. Todo mundo falava mal daquele menino. Perturbava, não sei o quê. Eu disse, beleza, né? Descobri que o menino era irmão de uma jovem que ia lá para a igreja. Eu digo, como é? Eu disse, espera aí. Cheguei para a menina, ei, por que tu não chama teu irmão para a igreja, hein? Aí disse, aquele menino é muito perturbado. No Rio Grande do Norte a gente diz caningado, sabe? É um menino chato, caningado, e ninguém... Eu disse, menina, mais ainda você tem que trazer ele para a igreja, ele está precisando muito de Jesus. Ela disse, mas ele não vem não, aquele não tem jeito não, e não sei o quê. Eu disse, tá bom, tudo certo. Cheguei na escola, ele era o gaiato, né, engraçado, e inventei uma peça de teatro, e disse, vamos fazer uma peça de teatro, vamos fazer o Alto da Compadecida, e você vai fazer a peça comigo. Ele disse, eu disse, você vai ser Chicó. Ele disse, pois eu vou. Eu digo, pronto, ganhei já, resolvido, botei o menino para fazer a peça comigo, comecei a me relacionar com ele, ganhei o coração dele, levei ele para a igreja. Primeiro culto que o menino foi para a igreja, o menino entrega a vida para Jesus. Eu digo, glória a Deus, espera aí que ainda não acabou o milagre não. O menino entregou a vida para Jesus, só que ele era muito agitado, ele entrou em quase todos os ministérios da igreja. Ele começou a tocar, começou a servir no teatro, começou a servir no acolhimento, desesperou, entrou em discipulado. Meses depois, 3 meses depois, na sala dos professores, uma das professoras mais críticas da escola, sentada na mesa ali na hora do intervalo, ela fez, ô Luan, o que é que tu fez com Herbert? Eu digo, meu Deus, e agora, Jesus? Chega aqui. O menino aprontou alguma coisa muito séria. É impossível, como é que pode? O menino pela primeira vez está fazendo as atividades, participando da sala de aula. Ele não está perturbando, ele já está mandando os outros calar a boca na aula. Aí eu falei, não tive como aguentar. Eu disse, peraí. Isso é Jesus, minha filha, foi Jesus que transformou a vida dele. E sabe por que Jesus transformou? Porque ao invés de criticar, eu olhei para ele e eu vi o que Jesus via sobre ele. A sala de aula mudou ali, a sala dos professores transformou. Porque é isso que Deus faz com a gente, é desse jeito. Não adianta ficar só criticando, a gente tem que olhar para as pessoas como uma oportunidade de transformar. A gente aprende a parar de reclamar e fazer o que Jesus faz. A segunda lição é valorizar o que Jesus valoriza. Valorizar o que Jesus valoriza é alinhar o coração ao coração de Deus, é amar as pessoas de verdade, é viver a justiça com misericórdia. Quando os nossos valores são moldados aos valores de Deus, a gente começa a ser transformado e a refletir o reino de Deus. Tem crente, infelizmente, que reflete qualquer reino, menos o de Deus. Tem crente que reflete as próprias vontades, o desespero da época, mas nós somos chamados a dar importância ao que Deus dá importância. Lucas 15, ele fala, qual de vocês, possuindo 100 ovelhas, que perca uma, não vai atrás? Qual é o de vocês que perdendo a dracma não vai atrás? Nós precisamos dar valor ao que Deus dá valor. Gente, quem aqui
já teve a triste oportunidade de perder a carteira. É desesperador quando você perde sua carteira, né? Cartão de crédito, documento, sua cabeça já começa a trabalhar desesperado. E eu faço como e vou... Menina, a gente vai, roda 10 vezes, liga para fulano, tá aí, liga para onde, não sei. Não é assim que a gente faz? Isso mostra o que é valoroso para a gente. Nós precisamos entrar em desespero, do mesmo jeito que a gente perde uma carteira, por cada alma que está sendo perdida hoje por aí. Nós precisamos desesperar ao ponto de dizer, eu não vou dormir até que seja salvo, eu não vou parar, eu vou insistir, quantas vezes for preciso, porque isso vai revelar o que está no nosso coração. Nós precisamos alinhar o nosso coração com o que está no coração de Jesus, e pode ter certeza que o que faz o coração de Jesus bater mais forte é um pecador se arrependendo e sendo salvo. Nós precisamos nos alinhar. Gente, não precisa ir longe não. Lembra de você? Como é que você foi encontrado? Onde é que você estava antes de Jesus? Eu era um perturbado, abestalhado, doido, né? Hoje não, hoje eu sou salvo, transformado e louco por Jesus, para a honra e glória do Senhor. E você? Você é precioso, você é preciosa. E isso aqui não é um jargão, é uma verdade. Precioso como essa dracma, precioso como essa ovelha, ao ponto dele parar tudo e buscar só você. O nosso desafio é, será que você tem priorizado o que Deus prioriza? Tudo a gente prioriza às vezes, menos Deus. Fizeram uma pesquisa no Brasil, para perguntar quais eram as coisas mais importantes da vida. Sabe o que é que deu em primeiro lugar na maioria das respostas? Deus. Aí eles pegaram essas perguntas, essas respostas, e bateram com a agenda da pessoa, o que é que ela fazia durante a semana. A prioridade de Deus, geralmente estava em último ou penúltimo lugar, na agenda dela. Era apenas um discurso. Nós precisamos sair do lugar do discurso para a prática, para vivenciar o que é prioridade. Se família é prioridade para você, tempo com família. Se Deus é prioridade com você, tempo com o Senhor. TSD, devocional, servir. Não tem como ficar na balela, não dá. Tenta isso no teu casamento, só dizer que ama e não mostrar para ela que tu ama. Aí dá errado. Nós precisamos de um relacionamento tangível com o Senhor. E eu preciso fazer essa pergunta: quanto da sua vida cristã tem sido dedicado a alcançar os que ainda não têm Jesus? Quanto? Porque isso bate no coração de Jesus. Se você não fez isso ainda, eu vou dar uma oportunidade. Passou aqui nos avisos. Está chegando aí o Dínamos! Gente, 10, 11, 12, depois da Semana Santa, pense naquela pessoa endemoniada, pense naquele sem futuro, pense no bêbado da sua família, traga tudinho para o Dínamos, a gente quer todo mundo lá. Sabe por quê? Porque nós queremos dar a oportunidade dele ter um encontro com Jesus e ser transformado. E eu vou fazer o seguinte, é você que vai convidar. Você vai bater na casa dele, você vai dizer, eu dou um presente para você, ó, tá paga aqui, ó, esse final de semana para você ir para o Dínamos. Talvez para começar a conversa você vai começar pedindo perdão. Dizer, olha, eu vim aqui pedir perdão a você, porque é daquela briga que a gente teve, e depois desse perdão eu quero lhe dar um presente. O Dínamos para você ir fazer lá comigo, ó. Evangelizar, ganhar pessoas para Jesus, às vezes custa, às vezes dá trabalho, sim, é real, mas é uma prioridade do reino de Deus, que precisa estar como prioridade na nossa vida. Talvez você possa perguntar, pastor, mas eu já chamei, não veio, até quando eu devo insistir? Eu vou lhe responder, você deve insistir até ele vir. Essa é a resposta. Você só vai parar depois que ele se converter. Você só vai parar até o dia que Jesus voltar. Se Jesus não voltar antes, você vai morrer tentando. O que nos leva à terceira grande lição, que é amar como Jesus ama. Amar como Jesus ama é escolher o sacrifício em vez do egoísmo. Tem uma música linda que a gente canta, que diz, amar como você me ama, é o mínimo que eu poderia fazer por tudo o que você fez por mim. É o mínimo que a gente pode fazer. Amar como Ele nos ama é o mínimo. É retornar o que nós recebemos. É simplesmente compartilhar do que Ele já fez por nós. É oferecer graça onde há falha. É oferecer esperança onde só está existindo dor. Quando nós amamos como Cristo, nós revelamos o próprio coração de Jesus. Nós temos a graça e a oportunidade de ser as mãos de Cristo, de ser o abraço, ser o corpo de Cristo de forma palpável aqui na terra. Nós temos esse privilégio. Gente, teve eu fiquei muito chocado quando isso aconteceu comigo. Eu tive uma forma muito palpável de entender isso.
Eu tinha pregado em 2 cultos, saí do culto cansado. Eu digo, vamos passar ali numa conveniência para comprar alguma coisa para jantar, Sara. Passei na conveniência, Sara ficou no carro, estava na fila. Aí chegou aquelas pessoas, morador de rua lá, falando com uma galera aqui do lado. Chegou do meu lado e fez, boa noite, senhor. Eu, boa noite. Sabe que a gente está cansado, né? Eu disse, boa noite. Tudo bem? Eu disse, é porque eu estou vendendo a arte na palha. Sabe aquela arte do coqueiro? Estou vendendo a arte na palha. Eu disse, meu irmão, muito obrigado. Está lindo o seu trabalho. Que Deus abençoe o seu trabalho. Mas não vou querer essa arte hoje, não. Aí eu ia virar de lado de volta. Ele fez, senhor, eu estou trabalhando desde manhã na rua. E você foi a primeira pessoa que me olhou nos olhos desde de manhã. Isso eram 10 horas da noite. Você é a primeira pessoa que me olhou nos olhos e ouviu o que eu estava falando. Na hora o Espírito Santo falou comigo. Eu preciso que você veja quem não está sendo visto. Aí é claro, né, minha gente? Comprei lanche para ele, fiz amizade. Não tinha como não fazer. Mas a pergunta para você hoje é, você vai ter que esperar acontecer, se acontecer com você, um morador de rua falando com você, para você começar a enxergar quem não está sendo visto do seu lado. Eu espero que você possa amar como Jesus ama. Lucas 15:5 diz que quando nós encontramos, Ele coloca alegremente nos ombros, reúne ou quando encontra a dracma, reúne as amigas e diz, alegrem-se comigo. Muda a perspectiva, porque nós encontramos, nós achamos o que é precioso para o Senhor. Aí vale a pena tudo, vale a pena 3 dias de cursilho de dínamos, vale tudo, meu amigo, qualquer esforço é nada. A gente está celebrando o que o Senhor celebra. Jesus, Ele te ama de uma forma insistente, completamente e incondicionalmente. Insistente, sabe por quê? Porque Ele insistiu até te encontrar. E eu não preciso saber sua história, mas eu sei que tem gente aqui que foi chata. Demorou para responder a Jesus. Mas Jesus insistiu até que você estivesse aqui. Jesus te ama de uma forma completa. Ele não só te ama, mas Ele pega a ovelha, bota nos ombros, cuida das tuas feridas, dos teus traumas, tira o carrapicho da ovelha. Jesus te ama de uma forma tão completa que Ele supre as tuas necessidades de dentro para fora. Muda o que nós somos, restaura a nossa identidade, é completo. E Ele nos ama incondicionalmente. Ele não exige perfeição, Ele pede arrependimento. Deus não espera que sejamos perfeitos para nos amar. Ele nos ama para que possamos ser aperfeiçoados no seu amor. Essa parábola que nós compartilhamos hoje, a gente vê a busca. É próprio Jesus se apresentando como aquele que busca. A gente vê o amor de Cristo. A gente começa a ver como Ele vê as pessoas como preciosas. Tem gente que usa uma desculpa assim, diz, mas fulano é muito chato. Ciclano é muito isso, aquele é muito aquilo, está muito perdido. Eu aprendi que a gente julga geralmente o pecado que é diferente do nosso. O nosso a gente dá um jeitinho de justificar e dizer que tem sentido, mas aquele ali é um absurdo. Deixa eu te dizer, é tudo pecado, está tudo errado. E somos todos, nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Nós necessitamos. Quando a gente se olha assim, a gente não tem mais capacidade de julgar ninguém. Eu acho que é por isso que Deus me colocou para trabalhar com jovens e adolescentes. Porque eu era o mais perturbado de tudinho. Então eu não tenho condição de julgar nenhum jovem adolescente que chega aqui, eu olho para ele e eu vejo o que Jesus vê. Eu digo, isso aqui é um pregador, isso aqui é um missionário, isso aqui é um evangelista. Porque é assim que Jesus vê. Ele não vê a casca que está por fora, Ele não vê as coisas deformadas que estão por fora, não. Ele não vê os nossos traumas, Ele vê o que Ele nos criou para ser. Nós vamos para a última lição dessa noite. Celebrar o que Jesus celebra. Celebrar o que Jesus celebra é se alegrar com as vidas sendo restauradas e alcançadas. É festejar o arrependimento. Quando nós celebramos o que Cristo celebra, o nosso coração se alinha com o ritmo do reino dos céus, com o ritmo do reino de Deus. Lucas 15:10 diz, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Gente, a religião dos fariseus, ela celebrava, sabe o quê? Juízo. Nosso Jesus celebra arrependimento.
A religiosidade coloca entraves, problemas para que as pessoas se cheguem a Jesus. Jesus não, Jesus tira tudo do caminho, Jesus remove a pedra para que nós sejamos ressuscitados, encontrados por Ele. Esse é o amor que nos faz celebrar. É por isso que a gente chama o culto de domingo de celebração, porque é o ápice, independente do que está acontecendo na nossa vida, nós nos reunimos para celebrar que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o nosso Salvador, foi Ele que nos resgatou. Eu preciso perguntar, o que é que você tem celebrado? A crítica, ela revela o desprezo. A festa, ela revela o valor. A gente só faz festa para que a gente valoriza, não é assim? O que é que você tem celebrado? Eu quero te convidar a celebrar a alegria da salvação na vida dos outros, dos corações sendo moldados por Deus. Ou você pode fazer, sabe o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Celebrar. Sabe quem é você? Você sabe quem sou eu? Nessa história nós somos aquela ovelha perdida, aquela moeda perdida. Nós somos isso. Preciosos para o Senhor, sendo buscados por Ele, encontrados e celebrados. Esses somos nós. Nós não somos nenhum outro personagem dessa história. Nós somos o alvo do amor eterno de Deus. Ele nos buscou, nos encontrou e nos trouxe de volta. Efésios 1:4 declara que nós fomos escolhidos, eu amo essa palavra, predestinados, tem pão de correr, adotados, agraciados nele. Não tem como ser de outra forma. Não tem como ser em outro lugar. E eu vou encerrar essa mensagem contando uma história para vocês, que eu acho muito linda e ela me emociona muito porque ela ilustra de uma forma tão palpável a graça, a misericórdia de Deus, o Senhor tentando nos encontrar aonde nós fomos incluídos, acrescentados. É a história de uma criança que ele era muito obediente a seu pai. Ele tinha um pai muito amoroso, e o pai dessa criança era muito rico, e dava tudo que essa criança queria, e ele era muito obediente a essa criança. E aí estava chegando o aniversário da criança, e aí o pai chegou para ele e fez, meu filho, o que é que você quer de aniversário? O que você quiser, eu vou lhe dar, pode pedir. Aí o filho olhou para o quarto dele, olhou para os brinquedos, e disse, pai, eu já tenho tantos brinquedos, já tenho tantos presentes, eu queria pedir uma coisa diferente. Eu queria pedir uma festa de aniversário, para que eu pudesse chamar todos os meus amigos para celebrar comigo. E eu queria que essa festa de aniversário fosse naquele parque mais legal que tem na cidade, porque lá vai ter as comidas mais gostosas, os brinquedos mais legais, e eu vou juntar os meus amigos para a gente celebrar. E o pai fez, claro meu filho, pode me passar o nome dos seus amigos, todos os seus amigos vão entrar na festa para celebrar com você. Chegou o dia do aniversário da criança, ele estava empolgadíssimo, acordou logo cedo, foram para o parque, estava lá no parque ele esperando seus amigos, e os seus amigos começaram a chegar, e eles se abraçavam alegremente, estavam entrando para aquele dia que seria o melhor dia da vida deles, todo mundo comemorando, celebrando, mas tinha uma criança do lado de fora do parque, uma criança em situação de rua. Ele estava pedindo dinheiro para comer na frente do parque. E ele vendo aquela cena, as pessoas entrando, as pessoas chegando, ele começou a prestar atenção que as pessoas estavam entrando sem comprar ingresso. Ele fez, oxe, será que está de graça? Será que eu vou poder entrar no parque também? Ai, eu vou comer as comidas do parque, eu vou poder brincar nesse parque. E ele correu para a fila, esperou a sua vez chegar, e quando ele chegou na vez dele, o segurança fez, ei, você não pode entrar aqui. Ele disse, mas está todo mundo entrando sem pagar ingresso. Ele fez, é porque hoje é a festa daquele aniversariante ali, e os amigos dele podem entrar. Você é amigo dele? A criança disse, não. Ele saiu chorando, voltou, sentou na calçada, com fome, sentindo rejeitado mais uma vez, abandonado mais uma vez. Mas o aniversariante tinha visto aquilo. Ele viu a cena acontecendo. Aí fez, não, peraí que eu vou lá. Saiu do parque,
chegou para um menino que estava sentado e fez: oi, tudo bem? Hoje é meu aniversário. Tudo bem, eu estou comemorando aniversário lá dentro, você quer entrar? Aí o menino fez: eu quero. Enxugou as lágrimas. Ele fez: mas só pode entrar quem é meu amigo. Meu pai pagou para os meus amigos entrarem. Você quer ser meu amigo? E o menino fez: eu quero ser seu amigo. Ele pegou na mão do menino e eles entraram no parque. Eu acho que você já entendeu do que é que eu estou falando. Eu não estou falando de parque. Eu acho que você já entendeu de quem eu estou falando e quem é que nos convida para entrar no reino de Deus. Quem é que nos deixa entrar? Precisamos ser amigo do Filho para entrar no que está preparado pelo Pai para as nossas vidas. Nós somos a ovelha perdida, a dracma perdida de alto valor, e que o Senhor insiste até que a gente entre. Se você entendeu essa mensagem, fica de pé no seu lugar. Eu vou orar agora, pedindo que o Espírito Santo continue falando com você, porque Ele já falou, eu sei. Mas eu vou orar para que Ele continue falando, para que você possa responder ao que Ele está falando para você. Pai, eu te peço que o Senhor envie o Teu Espírito Santo nessa noite sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Vem, Senhor, nos dando a coragem, a ousadia necessária para responder ao Teu chamado, para responder à Tua vontade, Senhor. Menos de mim, menos de nós, mais de Ti, Senhor. Espírito Santo, move a nossa mente, renova a nossa mente, move o nosso coração para responder ao Teu chamado. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar uma canção. Eu quero que você cante essa parte dessa canção, e eu vou fazer uma oração junto com você.